Hoje eu quero falar com você sobre a oitava bem-aventurança que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo de número 10, que diz assim, ó: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então preste bem atenção aqui, veja só. Cristo disse que bem-aventurados são aquelas pessoas que sofrem perseguição por causa da justiça. Primeira coisa que você precisa entender, que essa justiça a qual Jesus se refere não é a justiça de ideais pelos quais essas pessoas lutam, ativistas, etc. Essa justiça é a justiça de Deus. Então ele está aqui relacionando os que sofrem perseguição não por causa de lutar por justiça política, justiça social ou outras coisas, mas é a justiça de Deus. Aí você para assim para perguntar, mas pastor, qual que é a justiça de Deus? Vou explicar para você. Muitas vezes a justiça de Deus ela é estranha ao nosso modo de ver. Em nossa opinião, tal pessoa não mereceria aquela justiça, mas aos olhos de Deus, esta pessoa merece. Esse é um ponto importante sobre essa justiça de Deus. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para você entender. Você já deve ter ouvido falar de Zaqueu na Bíblia. Não é possível que você, cristão, eu até admito algum não cristão não ter ouvido falar sobre Zaqueu, mas você, cristão, é inadmissível isso. Você já deve ter ouvido falar sobre Zaqueu, um publicano que trabalhava para o governo romano, cobrava impostos, até citei nessa nossa série das bem-aventuranças. Era um homem odiado pelo povo judeu. Aos olhos humanos, Zaqueu ele não merecia absolutamente nenhum ato de bondade a seu favor. Mas veja o que acontece. O Senhor Jesus está caminhando, uma grande multidão o está acompanhando. Zaqueu era de baixa estatura e não conseguia ver Jesus. O que é que Zaqueu faz? Sobe num pé de árvore, sabendo que Jesus ia passar por ali. E aí quando Jesus passa, ele olha para cima e vê Zaqueu pendurado naquele pé de árvore. E ele diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Com certeza isso já soou estranho para aquelas pessoas que estavam ali, porque, como eu falei, Zaqueu não merecia o mínimo de ato de bondade em seu favor. Bom, Jesus vai até a casa daquele publicano, daquele homem odiado por tantas e tantas pessoas. O Senhor Jesus prega a palavra de Deus para ele e para a sua família. E a Bíblia diz que em um ato de arrependimento, Zaqueu diz assim: Senhor, eu vou dar 4 vezes mais a todas aquelas pessoas a quem eu roubei. Zaqueu se arrependeu daquilo que ele tinha feito. E aí qual foi a palavra final de Jesus para Zaqueu, e não somente para ele, mas para a sua família? Cristo disse: olha só, hoje veio salvação a esta casa. Qual o motivo? Por quê? Porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, aos olhos de vocês, Zaqueu não merece perdão, não merece ser justificado, não merece receber misericórdia de Deus. Zaqueu não merece ser reconciliado a Deus. Aos olhos de vocês, Zaqueu não merece. Mas aos olhos de Deus, isso é justiça. Ainda que não pareça direito aos olhos de vocês, mas parece direito, parece justo aos olhos de Deus. Então a justiça de Deus é essa. É aquilo que muitas vezes é indiferente, é estranho a mim e a você, mas Deus acha justo. Então Deus achou justo pelo seu arrependimento. E por Zaqueu ser da linhagem de Abraão, Deus achou justo que ele fosse perdoado, reconciliado a Deus, e que a salvação alcançasse tanto ele
como a sua família. Isso é a justiça de Deus. É muitas vezes você não achar que aquela pessoa merece perdão ou misericórdia, mas porque Deus quer e acha que deve, você realmente liberar perdão, liberar misericórdia ou buscar o perdão e a misericórdia em favor daquela pessoa. Muitas vezes existem pessoas que estão à margem da sociedade, à margem de uma vida digna, porque de repente são pessoas más, são pessoas que são praticantes de pecados inaceitáveis, abomináveis, mas tais pessoas são vistas com olhos diferentes por Deus. Aos olhos de Deus, são pessoas como Maria Madalena, que Jesus a libertou de 7 demônios, e ela se tornou uma das principais ajudantes do ministério de Jesus. E tantas outras pessoas que aos olhos humanos já estariam com a sua vida condenada ao inferno, mas Jesus veio e fez justiça a elas, perdoando, curando, libertando, ressocializando aquelas pessoas. Ninguém queria tocar naquela mulher que há 12 anos ela sofria com fluxo de sangue. Ela disse que se tão somente tocasse nas vestes de Jesus seria curada. Você conhece o restante da história. E Jesus, além de curá-la, disse: a tua fé te salvou. O Senhor Jesus ressocializou aquela mulher, não somente na vida social daquela época, mas também na família de Deus. Deus, ele faz justiça. E aquelas pessoas que têm esse mesmo sentimento de que Deus faça a sua justiça, não a justiça dos homens, porque ela é falha, limitada e até cega, mas a justiça de Deus é perfeita. E a esses a Bíblia diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Você sabia que essas pessoas que querem a justiça de Deus, que almejam, buscam essa justiça, são mal interpretadas, por isso que sofrem muitas vezes perseguição. Porque aos olhos do mundo o certo é o errado e o errado é o certo. E tais pessoas sofrem perseguição por causa da justiça. São mal vistos, são mal interpretados e por aí vai. É verdade. Já viu quando uma pessoa que fez tantas coisas erradas, ela se converte e vai contar o seu testemunho? Alguém diz assim: olha aí, fez tudo que não presta para depois dizer que é crente. Cabra sem vergonha. E aí começa aqueles xingamentos, baixarias e tantas outras coisas direcionadas a um cristão, direcionadas até à própria igreja do Senhor Jesus. Ao cristianismo, de um modo geral, extremamente desrespeitado, desvalorizado. Mas bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Cristo disse: porque deles é o reino dos céus. Seu é o reino dos céus. Não se constranja, porque de repente as perseguições vêm. Se almeja a justiça de Deus, você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Seu é o reino dos céus. Continue desejando essa justiça, e se vierem perseguições, melhor ainda, tome posse da vida eterna. Deus continue te abençoando.